esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison. Hoje iniciamos o tríduo de Pentecostes com a efusão do Espírito Santo no domingo à tarde. O texto que me foi dado foi João 3, 1 a 5, 6 seguintes. Eu vou começar por esse texto de hoje, que é muito importante. Esse é João 21, 15 a 19. Eu já pedi que trouxesse a Bíblia para a igreja. Pouca gente traz. Isso se chama desobediência. Eu já pedi que eu trouxesse a Bíblia, principalmente no encontro desse, né? Para a igreja. Só elas aqui, as velhinhas estão trazendo, né? João 21, 15 a 19. Jesus tinha ressuscitado e hoje ele vai se encontrar com Pedro. Já tinha se encontrado uma vez, já em João. Vai se encontrar de novo. E ele vai fazer uma pergunta 3 vezes. Não são 3 perguntas, não. É a mesma pergunta 3 vezes. Eu analisei esse texto em sala de aula, só que eu analisei a partir do grego. Ele não foi escrito em português. O texto, esse aqui, foi escrito em grego. Você tem aí uma tradução. E está mal traduzido. Esse aqui também está mal traduzido. Geralmente ele não sabe traduzir. Porque Jesus vai usar um verbo e Pedro vai responder com outro verbo. Aqui ele bota o mesmo verbo, então está mal traduzido. E eu mostrei hoje, não vou mostrar o grego porque não posso, né? Aqui teria que trazer o computador, o data show, não é o caso. Mas eu posso explicar. Jesus pergunta a primeira vez: tu me amas? Ele usa um verbo no grego. Esse verbo que Jesus usa significa dar a vida por mim. É o que Jesus está perguntando a ele. Tu dás a tua vida por mim? Pedro responde com outro verbo grego, não com esse que eles colocaram. Ele colocou aqui tudo ama, ama, ama. Não é.
Jesus pergunta, tu vais dar a tua vida por mim? Pedro vai dizer, eu gosto de ti. Jesus não perguntou se ele gostava dele. Pedro não entende, como não entendeu quase nada. Aí Jesus pergunta de novo, tu me amas? Tu dá a tua vida por mim? O amar em João é dar a vida por Jesus. Ou pelos irmãos. Por isso que ele manda apacentar as ovelhas, os irmãos. Pedro de novo não entende. E diz, eu gosto de ti, eu tenho uma amizade por ti. E Jesus não perguntou isso. Aí na terceira vez, Jesus desce ao nível do Pedro, já que Pedro não entendia, né? Pobrezinho. Aí Jesus pergunta, tu tem amizade por mim? E Pedro responde, tenho amizade por ti. Pedro não saiu disso. Aí Jesus diz, pois tu vai morrer por mim. Quando tu fores velho, outro vai te cingir e tu vai morrer por mim. Esse é o sentido do texto, que essa tradução não fala. Fique bem claro, né? Então aqui o essencial é o dar a vida por Jesus, não é o gostar. Eu já falei 1000 vezes aqui na paróquia. Né? É só ver as formações que eu já fiz aqui. Deus não me manda gostar de ninguém. Eu não tenho que gostar de ninguém. Graças a Deus. Pouca gente eu gosto. Eu tenho que amar. Eu tenho que dar a minha vida por todo mundo. Até por quem me persegue. É isso que ele mandou. E você também. Então isso para mim é uma grande libertação. E as pessoas se escravizam no gostar. Eu tenho que gostar. Você não tem que gostar de ninguém não. Você tem que amar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu filho, seu inimigo, todo mundo. Não tem que gostar de ninguém, não. Porque eu gostar é um sentimento humano. O sentimento humano vem e vai. Hoje gosta, amanhã não gosta. E a gente gosta de gato, cachorro, carro, moto, sei lá o quê. Jesus não está mandando eu gostar, nem mandou Pedro gostar de ninguém. Mandou amar. Mandou dar a vida. Pois bem. Esse amor, agora eu vou entrar no texto que me deram, que é João 3, deveria ter trazido a Bíblia, principalmente quem está na frente do encontro. João 3, 1, seguintes. Aprendam a trazer a Bíblia, porque, principalmente no encontro, que eu não entendo como é que não traz. João 3, 1, seguintes. Quem não trouxe vai perder, porque eu não vou ler o texto todo. Já vou interpretando. Jesus vai se encontrar com um judeu chamado Nicodemos. Esse texto eu uso sempre no batismo aqui, na igreja. Então, para mim, já faz 9 anos que eu uso esse texto. Havia entre os fariseus, esse homem era um fariseu. Os fariseus acreditavam nos anjos, na ressurreição, mas criavam leis contra a lei de Deus. E Jesus vai entrar em atrito com eles. Por quê? Porque Jesus não aceitava as leis que eles criavam. E muito atrito. Muito atrito. Por exemplo, Jesus chegava o sábado, Jesus curava, e eles diziam que não podia curar no dia de sábado. Jesus dizia, eu sou Deus, eu curo. Pronto. E tinha muita confusão com esses fariseus. Depois eles vão condenar Jesus à morte. Esses e os saduceus. Um homem chamado Nicodemos. Padre Nicodemos é um nome muito feio. Para você, para eles é um nome normal. Fernando também deve ser um nome muito feio, porque lá não tinha Fernando, né? É o nome de um homem deles. Só que aqui diz que ele era um notável entre os judeus, quer dizer, era uma pessoa importante. Não era como eu, ele era importante, tipo um bispo, sei lá, um papa, né? À noite, ele veio encontrar Jesus. Por que de noite? Já falei aqui 1000 vezes também. Quando for lendo, vá perguntando o que significa, porque geralmente não lê, escuta só e não pergunta. Por isso que não entende. Ele veio encontrar Jesus de noite. Por quê? De noite Judas traiu Jesus. Mas de noite também Jesus ressuscitou. Ele nasceu de noite.
Então não é a noite em si, mas é o que a noite significa em cada texto. Aqui significa que esse homem tinha medo, como a maioria dos católicos tem, medo de encontrar Jesus. A maioria dos católicos tem medo de testemunhar Jesus. A maioria dos católicos tem medo de dizer que é contra o aborto, contra o divórcio, contra a legalização da droga, contra a eutanásia, contra a ideologia de gênero, contra a união civil de pessoas do mesmo sexo. A maioria dos católicos tem medo de falar. Estou errado? Não. Eu não tenho. Eu já estou todo censurado no YouTube. Vou censurado de novo, vou ser censurado de novo hoje à noite. Porque isso vai para o YouTube, eles vão cortar. Pode cortar. O meu Deus não é o YouTube, meu Deus é Jesus. Então, ó, pode cortar, pode censurar. Mas eu não vou deixar de falar. Mas os católicos têm medo de falar. Não devia ter. Porque Jesus diz que aquele que testemunhá-lo, ele vai testemunhar. Se eu testemunhar Jesus falando, ele vai me testemunhar sobre mim diante do Pai. E quem tiver medo de testemunhar, Jesus não vai defender. Vai defender quem falar. Pois bem, esse homem tinha medo, como a maioria tem. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, quer dizer mestre. Rabuni, meu mestre. Mesma raiz, hebraico, aramaico. Então ele chama Jesus de mestre. A minha pergunta, segunda pergunta que eu faço ao texto: será que ele considerava Jesus mestre? Não. Se considerasse, não ia falar o que falou depois. Então ele veio mesmo adular Jesus. Primeiro era um homem medroso, eu entendo isso, porque ele veio de noite. Depois ele começou adulando Jesus. Jesus não gosta de ser adulado, nem eu. Se você quiser perguntar alguma coisa para mim, você chega para mim e pergunte: Padre, isso, se você tiver alguma coisa contra, diga: Padre, eu não gostei disso. Não venha me adular não, que eu não gosto não. Prefiro que diga a verdade, né? Ou que gostou, ou que não gostou, diga a verdade. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre. Não precisava chamar duas vezes mestre, já tinha chamado mestre, chamou de novo, adulando. Mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, né? Elogiando Jesus. Eu também não gosto de elogio, não precisa, né? Porque a gente é o que é diante de Deus, não precisa nem elogiar, nem criticar. Eu sou o que eu sou diante de Deus. Eu não dependo nem de elogio, nem de crítica. Nem você, ninguém depende, né? Isso também me dá uma grande libertação. Pois ninguém pode fazer os sinais que fazes. Aí fala dos sinais que Jesus estava fazendo. Quais foram? Até então, ele só tinha feito um sinal, que foi Caná. Nós estamos em João 3, ele só tinha feito o sinal em Caná. Ele fala no plural. A não ser que ele considere a purificação do templo outro sinal, que em João não é. Mas ele fala no plural, ou seja, está adulando Jesus. Está elogiando por elogiar. Pois ninguém pode fazer os sinais que faz se Deus não estiver com ele. Jesus na hora percebeu que ele queria outra coisa. Ele devia ter dito, chegado e dito o que ele queria. Não disse. Começou a adular, né? A arrudear. Jesus responde na hora. Jesus derruba toda a adulação, toda coisa. Porque ele é a verdade, ele sabe, né? Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem nada a ver com o que o homem estava dizendo. Nada, zero. Mas o homem queria, era o quê? Ver o reino de Deus, mas não disse. Jesus sabia que ele queria isso.
Por que ele não disse, Senhor, eu quero conhecer o reino de Deus? Me mostra o reino de Deus. Fica adulando? Jesus não perdeu tempo com o elogio dele, não, nem com a adulação. E eu também não perco, não. Foi logo no que o homem queria. Na verdade, tu não quer, não é isso? Então, por que tu não fala? Só que ele começa dizendo assim, ó, em verdade te digo. A palavra verdade é uma palavra hebraica. Está na liturgia da missa. Você fala todo dia a palavra. Amém. Diga aí. Amém. Escutei não, eu sou surdo. Amém. Não é amém, não estou falando amém, não. O português fala amém. Eu não estou falando amém, não tem I, não. É amém, é N. Amém. Amém. Pronto, isso aí é em verdade em hebraico. Que nós dizemos amém, também. A gente fala tudo errado, né? Não sei porquê. Em verdade te digo. Amém, amém, ani e edaber. Eu te digo. Primeiro fala da verdade. O que é a verdade no hebraico? Jesus era hebreu. A verdade é uma coisa sólida. É quando você vai construir uma casa, você coloca a casa na rocha. Essa rocha é um amém. Por isso, quando você disser amém, no Pai Nosso, na Ave Maria, se você não acreditar no que você está dizendo, fique calado, não diga mais não. Porque é hipocrisia. Se você fizer a oração e disser amém, você está dizendo que aquilo que você disse, você acredita. E você vive. Senão, não diga não. A reza do Pai Nosso todinho, Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Se você não perdoou, diga, não reze mais não. Você não está vivendo. O amém é uma profissão de fé. É o mesmo que dizer, eu creio. Então, em verdade, uma profissão de fé. E o que ele está dizendo é uma coisa sólida, é uma profissão de fé. O que ele vai dizer é um dogma de fé, quase. Quem não nascer, e depois ele fala, te digo. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, está em João 1. Em grego de novo, en arche, en hologos, kai hologos, en proston, theon, kai theos, en hologos. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no início era a palavra estava com Deus, a palavra. Ninguém sabe o que é o logos, não. Não é nem verbo nem palavra, é Deus. Não pode nem traduzir esse versículo. E a palavra de Deus significa tanto palavra como ação, porque aquilo que Deus fala, Ele faz. Mas essa Bíblia aqui tem, no início era o verbo. Jesus é mais do que o verbo. Essa tradução diz tudo? Não. Tem outra que diz, no início era a palavra. Jesus é só uma palavra? Não. Jesus é Deus. A tradução muitas vezes não diz nada. Não diz nada. Eu traduzi esse João já, né? E como é que eu traduzi o Logos? Não traduzi, porque não tem tradução. Eu deixei Logos mesmo. Não tem tradução. Tem tradução. Né? Então, em verdade, eu te digo. Ele é a palavra e vai falar. E Jesus sempre cura pela palavra. A palavra dele é cura também. E o que é que ele fala? Quem não nascer de novo, que era o que o homem queria, não pode ver o reino de Deus, que era o que o homem queria. Na verdade, ele queria ver o reino de Deus. Pois bem, quer ver o reino de Deus? Tu tem que nascer de novo. Ele veio arrodeando, Jesus falou assim na cara dele, né? Tu quer ver o reino de Deus? Oh, meu Deus. Tu vai ter que nascer de novo. O homem entendeu? Nada. Igual a Pedro. Pedro também não entendia nada. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer, sendo já velho? Eu já sou velho. Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe, nascer? Vai ter que abrir a barriga da mãe para me entrar de novo? Vai matar a véia. E não vai nascer. Ele não entendeu, né? Como pode o homem nascer já sendo velho?
Poderá entrar, olha o que ele diz, poderá entrar a segunda vez no seio de sua mãe e nascer. Ele não entendeu. Como a maioria também não entende, né? Jesus falava da maneira dele, e eles não entendiam, né? Respondeu-lhe, Jesus tinha muita paciência. Eu acho que eu já tinha estourado aqui, né? Paciência com esse homem, não. Respondeu-lhe Jesus, de novo, em verdade te digo, amém, amém, ani iedaber, ou ani vaiomer, quem não nascer, ele falou nascer de novo, agora vai explicar. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pronto, respondeu. O homem queria ver o reino de Deus. Jesus diz, tem que nascer de novo. Esse nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Hoje, na Igreja Católica, que é a única igreja verdadeira, esse nascer da água e do Espírito é o batismo. Então, Jesus, em João 3, está falando do batismo, que é a porta de entrada para o reino de Deus. Quem não for batizado pode ver o reino de Deus? Não, ele disse que não. Certamente não é só o batismo de água, né? Porque tem o batismo de desejo, de sangue. Qualquer pessoa, quando a outra está em perigo de morte, pode batizar, já expliquei. Outro dia me contactaram para mim ir no hospital batizar uma criança que estava em perigo de morte, tinha acabado de nascer. Eu disse, não preciso ir não. Tanto faz ficar com raiva de mim, viu? Porque o que eu estou falando aqui é o que a igreja ensina. Eu não preciso ir não. A mãe pode batizar. O pai pode batizar. O médico pode batizar. A enfermeira pode batizar. Qualquer pessoa que estiver lá pode batizar uma criança em perigo de morte. Não precisa chamar o padre. E o batismo é igual. Não é porque o padre vai lá que a criança está batizada e se a mãe batizar, não está batizada igual. Então não precisa o padre ir. Ainda mais se está em perigo de morte, pode morrer até o padre chegar lá. Pegue a água, bote 3 vezes na cabeça, dê um nome para o menino e diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está batizado. Se tiver em perigo de morte. Se sobreviver, leve para a paróquia, para a sua paróquia e diga ao padre, eu batizei esse menino. Pronto, aí o padre vai anotar lá. Está batizado. O padre não vai batizar de novo, não. Uma pessoa atropelada na rua, você sabe que ela não foi batizada, batize se ela estiver morrendo. Pode batizar. Tem que ser com água, tem que pegar água. A matéria é a água. E a fórmula é essa. Pronto. E se morreu e a mãe esqueceu de batizar? Se a mãe desejar, mesmo da pessoa, criança morta, se a mãe desejar que a criança tivesse sido batizada, só o desejo da mãe, a criança está batizada. Então não precisa certas coisas. Se a pessoa está num país comunista, não foi batizada ainda, vai morrer pela fé, está batizada. Ela morrendo, o batismo de sangue. Assim como se eu estiver dentro do avião, padre, o avião estiver caindo, antes de morrer de medo, eu posso absorver todo mundo. Eu absorvo todo mundo aqui, em nome do Pai, do Filho, está todo mundo absorvido. Quem pedir perdão. Então, certas coisas que os católicos botam na cabeça, não existe. Não precisa chamar o padre se a criança está em risco de vida. Batize você. Entendeu? Depois leva para o padre. Mas, quem não for batizado, Jesus está dizendo, não entra no reino de Deus. Acabou. Não entra. Quem sou eu para discordar de Jesus? Né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro da água e também e depois do Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, é a festa que está começando agora na nossa paróquia. Aí tem vários textos sobre o Espírito Santo. Eu estou fazendo um livro, escrevendo um livro, já escrevi um, estou escrevendo o segundo, sobre o Espírito Santo. São milhares de textos, não sei quantos que eu encontrei já, no Antigo e no Novo Testamento. Já tem 500 páginas no livro só do Espírito Santo. Eu acho que nem o Espírito Santo vai ler, porque é tanta coisa que ele vai ficar aborrecido, né? E depois ele continua. O que nasceu da carne é carne,
O que nasceu do Espírito é Espírito. Primeiro, então, nascer da água e do Espírito, que pode ser esses outros batismos também. Depois, esse Espírito é o Espírito Santo. Depois, quem nasce da carne é carne. Ele fala outra coisa. E quem nasce do Espírito é Espírito. Aqui ele introduz outra coisa chamada carne. O que é a carne, em João? A natureza humana corrompida pelo pecado. Paulo vai desenvolver. Paulo também vai falar da carne e do Espírito. Em Gálatas 5. Que nasceu da carne é carne, que nasceu do Espírito é Espírito. Como é que a pessoa nasce da carne? Pecando. Pecando. O único que não nasceu da carne nunca foi Maria e Jesus. Todos os outros, todos os santos, São José, eu, você, todo mundo pecou já alguma vez. Maria não, Jesus não. E se pecou, sabe o que é a carne. Todo mundo sabe. Essa coisa pecaminosa que nós temos é a carne. E o pecado é a materialização da carne. Aí tem muita carne. Fornicação, ter relação antes de casar. Adultério, ter relação fora do casamento. Falta de fé, carne. E é isso que eu falei, aborto, todos esses aí, tudo é pecado contra, né? É pecado da carne. Não é só o sexual que é da carne, não. Todo pecado em si, a inclinação é da carne, fraqueza da carne. Então a carne é a natureza mortal, humana, tentada pelo demônio. E cai, se não rezar, se não se afastar da ocasião de pecado, vai pecar. Pode ser o maior santo, com exceção de Maria, porque não teve o pecado original. Ele diz Jesus que é Deus. Os outros todos, mas Jesus foi tentado, mas não caiu. Maria também não caiu, ela não experimentou o pecado. Mas nós outros, todinhos, nós, homens e mulheres, todos, experimentam a carne e muitas vezes caem. E já caíram, ao menos uma vez. Já nasceram com o pecado original, pelo menos já nasceu assim. Então a carne tem a ver também com o mundo, que é outra coisa que João fala. O mundo é esse mundão aí fora, que não quer saber de Deus. Então a carne é a nossa inclinação ao pecado. O mundo é essa coisa aí, mesmo sem Deus, né? É pagar 17 milhões para uma mulher vir fazer um show no Brasil. Quando o Rio Grande do Sul estava com um bocado de chuva, essa mulher veio, ganhou 17 milhões para invocar o Satanás aqui. Eu não vou dizer o nome dessa mulher, porque ela não merece nem que eu diga o nome dela. Ela não merece nada. Ela merece o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. E é bem feito. Não invocou o Satanás? Então, que o Satanás carregue ela. Paulo entregou uma pessoa ao Satanás. Se você não sabe, ele fez isso. Está numa das cartas dele. Ela pode se arrepender? Pode. Ela pedir perdão, vai pagar o que fez. Mas o que ela veio fazer aqui foi pornografia e invocar o Satanás. E pagaram 17 milhões. Para um país, né, que ganha um salário, ela ganhou 17 milhões para fazer uma porcaria no Brasil. Pois bem, então a carne é a inclinação ao pecado. Não é o pecado em si, mas é a inclinação ao pecado. E se você se deixar levar pela carne, você vai pecar. Então, a gente pode se deixar levar pela carne ou pelo Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e foi tentado na carne e não caiu. Eu posso ser tentado na carne e não cair, se eu me deixar conduzir pelo Espírito. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, liturgia das horas, leitura da Bíblia, trazer a Bíblia, que não traz, né? Dá certo você já decorar a Bíblia toda, né? Se fizer isso constantemente, cai não. Pode cair assim, pecado venial, mortal, cai não. Se não fizer, cai hoje. Aí sai daqui e vai cair. Porque não quer seguir uma coisa séria. Quem confessa semanalmente, frequentemente, quem comunga todo dia, quem está fazendo isso que eu falei, peca mortalmente? Não. Se está pecando, por que você não começou ainda a fazer a coisa certa?
É muito simples. Embora o pecado venial também pode se tornar mortal. Tem isso também. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Aí ele repete, tu tem que nascer de novo. Aí fala uma coisa nova. O vento sopra onde quer. E ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. A coisa nova no versículo 8, que ele fala do vento. Pois se você não sabe, está no livro que eu escrevi e está no livro que eu estou escrevendo. A palavra vento, no Antigo Testamento, é a mesma palavra para Espírito. É a palavra ruah, que a maioria fala ruá. Não existe ruá. Quem fala ruá está mandando o Espírito para a rua. E ele não vai para a rua. O nome é ruah. Mas falam errado, paciência. Né? A maioria fala errado. É só perguntar, né? Pois esse vento é o Espírito no Antigo Testamento. Está lá em Gênesis, o vento de Deus pairava sobre... É o Espírito, mesma palavra. No Antigo Testamento todinho, a palavra ruah, quer dizer vento, sopro, Espírito, vida, um bocado de coisa. E no Novo Testamento, ele está presente onde? Atos 2, Pentecostes. Que é o grande texto, talvez, que vai ser lido no dia de Pentecostes, ou na vigília no dia. Atos 2, Maria presente, falei de Maria. Gosto muito de Maria, porque eu acho que por mim, eu tenho certeza que por mim eu não vou para o céu, mas ela me leva. Eu tenho uma ruma de escapulário aqui, ela vai se lembrar ao menos de um, e vai me levar para esse céu. Né? Pelo menos de um eu quero que ela se lembre, porque tem 2 no pescoço, um no braço e um na canela. Pode até puxar pela canela, pode, né? Contanto que eu entro, né? Ela estava presente no cenáculo. Jesus morre, ressuscita, aparece no cenáculo. Eles não acreditam, aparece de novo. Eles duvidam. Ele vai para Galiléia, sobe aos céus. Ela volta para o cenáculo com os discípulos e ele manda o Espírito Santo. A história é essa, está em Atos 1, 2. João 20, Atos 1, 2 tem essa história. Pois bem, então, reunidos no cenáculo, Pedro, o medroso, que negou 3 vezes, depois Jesus perguntou 3 vezes, né? Matias, que foi escolhido para o lugar de Judas, o discípulo, tudinho não, Roma de medrosos, tudinho. Ninguém ficou com Jesus na cruz, só Maria e 2 mulheres, 2, 3, e um discípulo amado que ninguém sabe quem é. Alguns dizem que é João, mas ninguém sabe quem é. Eles voltam para o cenáculo. Eu estive no cenáculo 5 vezes. E lá, Jesus manda o Espírito Santo. O vento, o ruah. E é o outro texto que eu vou ver. Pentecostes. Penta, 5. Né? Fortaleza, penta, campeão. O outro não tem pentacampeonato do outro, só tem do Fortaleza. Pode censurar também, para mim tanto faz. Né? E Pentecostes é uma festa 50 dias depois da Páscoa. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Maria com eles. Todos quem? Maria com os 12, porque escolheram Matias já. Que mesmo lugar? Cenáculo. De repente, veio do céu, um ruído como agitar-se de um vendaval impetuoso. Esse agitar-se, o verbo agitar, é o mesmo verbo de Gênesis 1, 1, 2. Quando Deus criou tudo, o Espírito de Deus agitava
sobre as águas. O mesmo Espírito da criação está aqui. E lá vai chamar de vento também. E aqui vem o vento. É o mesmo texto. Esse texto tem a ver com Gênesis, a criação. Se não sabia, você está sabendo. O agitar-se de um vendaval impetuoso. Fala do agitar-se, o mesmo verbo do Gênesis 1:1. E do vendaval, o vento, o ruach, de Gênesis 1:1-2. Então, o Espírito, o vento, presente na criação, agora vem para cá. Que encheu toda a casa onde se encontrava. O cenáculo é menor do que a nossa igreja. Apareceram-lhe então línguas como de fogo. Eles viram as línguas de fogo na cabeça, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Se pousaram sobre na cabeça. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Agora fala bem claro, Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Onde ele está, o Pai está e o Filho está. Tem gente que diz, eu vou rezar para o Espírito Santo. Pode rezar. Mas vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou rezar para Jesus. Pode rezar, mas vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode separar, não. É um Deus só. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Então, tem várias coisas aqui. Primeiro, o Espírito se manifesta como vento, como agitar-se, como fogo. Na água também, batismo. Depois, quando vem o fogo, eles ficam repletos do Espírito Santo. Maria também ficou. Maria teve o Pentecostes dela antes. Quando o anjo, Lucas 1:26-38, quando o anjo diz que ela ia ser a mãe do Senhor, ela ficou repleta do Espírito. O anjo anunciou, ela ficou repleta do Espírito Santo. O Pentecostes dela foi antes, na encarnação de Jesus. Até porque Jesus é um com o Espírito Santo e o Pai. Então, Maria trouxe ele dentro dela. Ela é um sacrário vivo e um ostensório. Pronto. Né? E aqui também eles ficam repletos do Espírito. E Isabel também, quando Maria vai visitar Isabel, está lá no texto. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. O Pentecostes de Isabel. Porque Maria, tendo Jesus nela, Maria plena, levou a plenitude para Isabel. E aí o João Batista, que estava na barriga de Isabel, foi santificado. Quer dizer que cada vez que Maria vem, nós ficamos repletos do Espírito Santo também. Cada Ave Maria, eu fico repleto do Espírito Santo. Ela não é repleta? Ela não vem? Então pronto. Ou não tem fé? E o Novo Testamento fala muito. Depois o Pedro vai pregar e eles ficam repletos do Espírito Santo e não sei o que, repleto do Espírito Santo, e vai pregar para um pagão lá, o Cornélio ficou repleto do Espírito Santo. Todo mundo, Paulo, que era perseguidor, Paulo era um vagabundo, um assassino, ficou repleto do Espírito Santo e se converteu. Nenhum era santo, se tornaram santos depois pela ação do Espírito Santo. Maria, me protege aí, porque eu já falei do Pedro, do Paulo, chegar lá em barrinho da confusão. Por isso que eu estou dizendo, só ela para proteger. Esse povo deve ter muita raiva de mim, né? Todos ficaram repletos do Espírito Santo e continua, começaram a falar em outras línguas. Aqui é o dom das línguas. Tem teólogo na Igreja Católica, e eu falo tranquilamente que eu conheço, que não acredita nisso aqui. Que diz que isso aqui não existe. Aí eu digo para esses teólogos, vocês que não existem, para mim. Porque se eu tenho um texto falando disso, no grego, isso aqui é uma tradução. Você vai me dizer que não existe? Aí eu vou dizer, estudo o grego. Eu estudei. No grego está. Glossolalia. Então me explica o que é. Você está dizendo que não existe? Vai estudar. Eu estudei. Dom das línguas é um sinal da presença do Espírito Santo. Você reza em línguas? Eu também. Paulo também. A Ave Maria é um louvor em línguas. O Pai Nosso é um louvor em línguas. Eu tenho isso como testemunho. Estava no início da renovação, conheci a renovação em 82, um colega que nós trouxemos um seminário de vida para cá em 86, ele estava com um problema e nós estávamos conversando.
Ele começou a falar do problema, não vou dizer o que, não vou dizer até porque eu não me lembro mais, que faz muito tempo. E eu comecei a rezar a Ave Maria, enquanto ele estava falando. E ele tinha muitos dons. Aí ele parou e disse, tu está rezando em línguas? Eu, não estava mesmo. Aí parou, aí depois ele continuou andando, ele falando do problema, aí, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, e ele escutou a oração de línguas. Ele parou 3 vezes, perguntou, tu está orando em línguas? Não, era a Ave Maria. Então, é uma oração em línguas, Ave Maria. E muitos católicos hoje, de grupo de oração, não sabem rezar com o dom de línguas, sinto muito. Amanhã, domingo, eu vou pregar num grupo e vou dizer isso. Na seta, vão ficar com raiva. Pode ficar, eu adoro quando fica com raiva de mim. Dou maior valor. Porque Paulo ensinava como se deve rezar o dom das línguas. E a maioria reza errado. Ele diz que uma pessoa só reza em línguas se houver uma interpretação. Paulo, Coríntios. Mas não fazem. Muitos rezam sem interpretação. Por que tem que ter interpretação? Para edificação da comunidade. Mas na renovação não se fala disso, né? É só ler, irmão, leia a Bíblia, leia Paulo. Pronto, eu não vou agora analisar versículo por versículo, já me estendi um pouco. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Aí tinha muita gente lá, cada um rezava na sua língua. Essa oração de línguas pode ser língua antiga mesmo, mas é dom do Espírito Santo. Como é que eu sei que é dom do Espírito Santo? Se te trouxer uma paz profunda, se te der uma paz profunda, é o dom do Espírito Santo. Se não der paz nenhuma, não é dom de nada. A diferença dessa oração de línguas é que ela dá uma paz profunda. E muitos repousam. Muitos repousam. Eu não acreditava no repouso. Em 90 por aí. Eu achava uma grande besteira. E também o dom de línguas eu achava uma grande besteira. Bando de abestado. E dizia, eu quero saber disso. Até que uma vez, num grupo de oração, uma menina, eu era, né, já tinha 40 anos, ela botou as mãos e eu, bufo, despenquei. E comecei a rezar em línguas. Né? Aí eu disse, então aqui, e senti uma paz. O importante é a paz dentro. E depois, muito tempo depois, em Medjugorje, eu fui 15 vezes já a Medjugorje, eu estava na Itália, morei 12 anos em Roma, segui peregrinação, mais de 15 a Medjugorje, próximo ano vai ter uma, quem quiser ir, vai partir de Fortaleza, outubro, e eu vou nessa daí. Eu me encontrei com um padre franciscano, que era o diretor espiritual das videntes. Eu conheço 3 dos videntes lá, que é a Miriana, o Yakov e Visca. Miriana, Visca e Yakov. Com esses 3. Toda vez que eu vou, eu ficava na casa do cunhado da Miriana, num negócio lá que ele tem. Esse padre estava suspenso, não podia celebrar em público, porque teve uma confusão na aparição durante esse período. Ainda tem uma certa confusão lá. Então, ele não podia presidir a missa. Era eu e 2 padres italianos. Aí, ele perguntou, quem preside a missa? Estava cheio a igreja lotada, um santuário cheio de italianos. Os italianos vão muito lá. Eu não tenho medo de presidir missa, não. Eu disse, eu vou. Os 2 eram italianos. Eles que deviam ir, né? Eu vou. Fui. Presidi a missa. Depois da missa, o padre disse assim, eu não posso orar em público porque estou proibido. Então eu vou rezar em vocês e vocês vão rezar no povo. Então tá bom. Aí formando 3 grupos. Eu fiquei no centro, que era o presidente da celebração, um padre italiano à direita, outro à esquerda. Eu não acreditava aí, ainda não acreditava, duvidava, né? Não acreditava. Eu tinha caído uma vez no repouso, mas eu achava que era besteira. Pois bem, aí formou 3 filas grandes. E eu não precisava nem pegar na pessoa. Eu levantava a mão, caía. Parecia um bocado de manga caindo. As mangas caindo das águas. Caiu todinho. Aí correram das outras filas para essa fila. Fui eu não, foi o dom que o padre passou. E ele depois pediu que eu rezasse nele.
Ele ficou impressionado. Né? Então hoje acontece, me foi passado, eu não pedi, eu não acreditava. Foi passado. Então ainda hoje, quando reza, muita gente cai. Por quê? Porque foi passado. Ah, eu não acredito. Problema seu. Não estou pedindo para você acreditar, não. Eu também não acreditava. Estou dizendo que foi passado. E domingo, quem vier, abrir um pouquinho o coração, puf, aí cai. Não tenha medo não, porque o sinal é a paz. Se você não sentir paz, aí você caiu por você mesmo. Por isso que eu peço até que fique alguém atrás, porque às vezes cai por si. Aí eu quero que fique alguém atrás, porque se cair por si, não acontecer alguma coisa. Pois bem, esses dons todos, vou finalizar aqui, existem. Apesar de teólogos contestarem, eu também sou teólogo. Apesar de doutores, eu sou pós-doutor, eu tenho pós-doutorado, então, para mim, tanto faz. Doutor, pós-doutor, tanto faz. Esses dons existem. E nós vamos pedir esses dons. A missa de hoje também é para isso, é para pedir a efusão do Espírito Santo, para que a nossa vida mude. Se tem alguma coisa para mudar, mude. Nós sempre temos alguma coisa, crescer na fé, na esperança, na caridade, na paciência, essa bendita paciência, mude, peça o dom do Espírito Santo. Tem coisa que Deus não vai dar. Paulo pediu, Deus não deu. Pronto, então, aceite. Mas o que pode ser mudado, peça. Você tem certeza que vocês têm, não tenho nem dúvida. Aqui, pelo menos os meus paroquianos, tudinho precisa de coisa. Então vamos pedir a efusão do Espírito Santo.